Em maio de 2019, o goleiro Sidão se tornou um dos protagonistas de um dos episódios mais comentados do futebol brasileiro. O caso não era envolvendo alguma de suas defesas na época defendendo o Vasco, e sim uma postura polêmica do público que estava acompanhando a transmissão do jogo. Após uma atuação ruim do Sidão no jogo entre Vasco e Santos em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, ele foi votado e escolhido como o craque do jogo, numa votação popular feita pela TV Globo. A escolha, no entanto, foi considerada polêmica e também um grande deboche com o Sidão, já que o goleiro do Vasco na época não tinha tido uma atuação que realmente o credenciasse a ganhar o prêmio. Após receber o troféu ao vivo claramente constrangido, Sidão virou um grande símbolo de uma discussão mais ampla sobre os limites do humor, o poder das redes sociais e o respeito pelos profissionais do esporte. No vídeo de hoje eu contarei para vocês o que aconteceu com o Sidão depois desse caso e quais foram as consequências também para a TV Globo nessa história. Durante boa parte de sua carreira, Sidão atuou em equipes de divisões inferiores do futebol brasileiro. Passou por times como Grêmio, Osasco, Rio Claro, Ituano, Audax de São Paulo, entre outros. Foi no Audax, sob o comando do técnico Fernando Diniz, que ele começou a ganhar notoriedade nacional. Com um estilo de jogo moderno e de bom passe, o Sidão se destacou durante o Paulistão de 2016, quando o Audax foi finalista, eliminando grandes clubes no caminho, como o Corinthians, dentro de Itaquera. Seu desempenho no estadual chamou a atenção do Botafogo, que o contratou em 2016 para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. No clube carioca, o Sidão teve boas atuações, especialmente quando assumiu a titularidade devido a lesões de outros goleiros. Suas exibições seguras fizeram com que ele ganhasse ainda mais visibilidade. Em 2017, Sidão deu um novo passo na carreira, ao ser contratado por um gigante do futebol brasileiro, o São Paulo, onde viveu momentos de altos e baixos. Apesar de críticas por algumas atuações irregulares, ele teve boas sequências e chegou a ser campeão da Florida Cup com o time. No entanto, sua passagem pelo tricolor foi marcada por oscilações e por certa pressão da torcida e da mídia. Após a sua saída do São Paulo no começo de 2019, o Sidão foi jogar no Goiás, mas acabou não ficando tanto tempo assim no Esmeraldino, porque logo depois da disputa do Campeonato Goiano, ele foi emprestado para outro grande do futebol brasileiro, o Vasco. O gigante da colina buscava alternativas para a posição de goleiro e o Sidão era visto como uma opção experiente e também rodada. Um de seus primeiros jogos, porém, foi marcado por polêmica. No dia 12 de maio de 2019, um episódio envolvendo o goleiro Sidão, então jogador do Vasco da Gama, gerou intensa repercussão no cenário esportivo e midiático brasileiro. A polêmica surgiu durante a partida entre Vasco e Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro, realizado no estádio do Pacaembu. Na ocasião, o Sidão teve uma atuação considerada ruim, cometendo erros que contribuíram diretamente para a derrota da sua equipe por 3-0. No primeiro gol do Santos mesmo, por exemplo, ele sai jogando mal com os pés. O Rodrigo, que na época ainda era jogador do Santos, rouba a bola e então o Sidão leva um gol do Diego Pituca. No entanto, o que chamou a atenção não foi exatamente a performance do goleiro, mas sim o resultado da votação promovida pela TV Globo para eleger o craque do jogo. A Globo, por meio do quadro Craque do Jogo, oferecia aos telespectadores a oportunidade de votar em tempo real no melhor jogador da partida. A votação era aberta no site da emissora, e o vencedor recebia um troféu ao final do jogo, entregue no gramado durante a transmissão. Acontece que, naquela tarde, a dinâmica da internet se impôs de forma cruel. Após os erros de Sidão, internautas começaram a votar em massa no goleiro de forma irônica, como uma espécie de castigo público, transformando a premiação em um deboche e humilhação. Apesar da sua atuação infeliz, Sidão venceu a votação popular e teve que comparecer, visivelmente constrangido, para receber o troféu de craque do jogo. A cena do goleiro recebendo o prêmio claramente constrangido e com um sorriso amarelo rapidamente viralizou. O episódio gerou revolta entre jogadores,
jornalistas, clubes e torcedores, que acusaram a Globo de expor o atleta ao ridículo e permitir que uma votação pública fosse usada como um instrumento de humilhação. Diante da forte repercussão negativa, a Globo agiu rapidamente. Em nota oficial, a emissora pediu desculpas para o Sidão e reconheceu que houve um erro na condução do quadro. A empresa afirmou que o resultado da votação foi respeitado por se tratar de uma ferramenta de participação do público, mas admitiu que deveria ter avaliado as circunstâncias antes de seguir com a entrega do troféu ao vivo. A apresentadora que entregou o prêmio, chamada Júlia Guimarães, também foi bastante criticada na época por ter entregado o prêmio. Porém, depois ela acabou revelando que também ficou bem constrangida em ter que entregar o prêmio e disse que apenas estava cumprindo a sua função. A Globo, como consequência do caso, decidiu revisar a forma de funcionamento do craque do jogo. Poucos dias após o ocorrido, a emissora anunciou mudanças no quadro, com filtros mais rígidos para evitar votações irônicas e o risco de expor atletas ao constrangimento. Tanto que hoje em dia ainda existe o prêmio craque do jogo nas transmissões da Globo, mas ele funciona de uma outra maneira. O público até realmente ainda tem o direito de poder fazer a sua escolha, mas agora os jornalistas, comentaristas que estão participando da transmissão também conseguem participar dessa votação. Então, se tiver alguma brincadeira envolvendo a votação popular, os comentaristas conseguem corrigir a entrega do prêmio. O Sidão recebeu na época apoio de colegas de profissão, clubes e figuras públicas. Vários jogadores relevantes como Daniel Alves, Cássio e Diego Ribas se manifestaram em solidariedade, criticando a cultura de linchamento nas redes sociais e destacando o impacto psicológico de episódios como aquele. A situação também reabriu o debate sobre o cyberbullying e os limites da interação digital no esporte. Se por um lado a internet permite maior participação dos torcedores, por outro, pode se tornar um espaço de ataque e humilhação, especialmente quando combinada com dinâmicas de votação pública sem controle ou curadoria. Tempos depois do episódio, o Sidão acabou processando a Rede Globo, alegando danos morais. O argumento central da defesa do goleiro era de que ele foi exposto publicamente ao vexame, diante de milhões de telespectadores, como consequência direta da conduta da emissora ao manter a entrega do prêmio, mesmo com indícios claros de que o resultado da votação tinha caráter irônico e ofensivo. A justiça, depois de análise do caso, decidiu em favor do Sidão. A Globo foi condenada a indenizá-lo por danos morais. O juiz entendeu que, mesmo sendo uma votação popular, a emissora tinha a responsabilidade editorial e deveria ter evitado a exposição do atleta, especialmente em um momento de fragilidade emocional evidente. A decisão destacou que o troféu foi entregue de forma automática, sem qualquer filtro crítico da produção, o que configurou uma falha profissional e editorial. O valor dessa indenização, segundo informação da Folha de São Paulo, foi de R$60 mil, e ela foi paga apenas no final de 2023, ou seja, mais de 4 anos depois do ocorrido. Desde então, emissoras e empresas passaram a adotar uma postura mais cautelosa com votações populares em transmissões esportivas, e a importância da ética na mídia esportiva ganhou também um novo destaque. O episódio foi, ao mesmo tempo, um alerta sobre os perigos do humor irônico em massa e um ponto de partida para a construção de uma cobertura mais empática e também mais responsável. Depois daquele episódio, o Sidão seguiu no Vasco até o fim do seu empréstimo, já que ele ainda era jogador do Goiás. Não demorou para que ele deixasse os holofotes da Série A e passasse a figurar em clubes de menor expressão. O episódio do craque do jogo não foi o único motivo para a queda na sua carreira, mas certamente representou um ponto de inflexão. A confiança do goleiro, essencial para a posição, parecia abalada, e ele começou a ser visto como símbolo de chacota por parte de alguns torcedores e até da mídia sensacionalista. Em 2020, o Sidão foi anunciado pelo Audax de São Paulo para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Então ali ele estava voltando para um clube onde ele já tinha feito sucesso no passado. Longe das câmeras e dos estádios lotados, ele encontrou um ambiente mais modesto, mas também bem mais acolhedor. Ainda assim, o estigma do episódio continuava a acompanhá-lo. Em entrevistas, o próprio Sidão declarou que não guardava mágoas, mas que aquele momento havia deixado marcas profundas
especialmente no campo emocional. Esse foi um episódio muito duro, até porque o Sidão já revelou até em entrevistas mais recentes que ele já teve problemas com depressão no passado por conta do falecimento da sua mãe. Então um episódio como esse linchamento público que ele sofreu, com certeza o abalou demais psicologicamente. Apesar dos obstáculos, o Sidão seguiu jogando e na verdade segue jogando até hoje. Nesses últimos anos, ele passou por clubes como Concórdia, Atlético Catarinense, Azures, Paraná e Tubarão. Atualmente, mesmo aos 42 anos, segue jogando e é jogador do Sobradinho, do Distrito Federal. Além das 4 linhas, Sidão também passou a se engajar mais em ações sociais e projetos relacionados à saúde mental dos atletas. Ele tem falado abertamente sobre os impactos psicológicos da exposição e do julgamento público. Ele contribuiu para a conscientização sobre a importância de tratar atletas como seres humanos, e não apenas como personagens caricatos do entretenimento esportivo. Nessa última semana, a história do Sidão voltou a ser muito comentada nas redes sociais. Isso porque um caso muito parecido com o dele aconteceu na Kings League Brasil, nova modalidade de futebol 7 aqui no Brasil. Nesse novo ocorrido, o goleiro Kawa, que defende a equipe da Loud, foi escolhido por votação popular como o melhor jogador em campo, mesmo após ter tomado 6 gols, sendo um deles a partir de uma clara falha dele. Kawa foi submetida a essa humilhação pública e não conseguiu conter as lágrimas quando foi avisado que havia sido escolhido como o MVP da partida. A história de Sidão após o episódio do craque do jogo é, acima de tudo, uma história de resiliência. Ela expõe as falhas da indústria do futebol e da sociedade que consome esse entretenimento, mas também revela o poder do ser humano de se reerguer diante da adversidade. Sidão pode não ter conquistado os maiores títulos do futebol, mas conquistou algo que poucos conseguem: a admiração daqueles que sabem que dignidade, coragem e caráter valem bem mais do que um troféu. Mas e aí, você já sabia de todos esses acontecidos depois da história do craque do jogo? Não se esqueça de colocar sua opinião nos comentários. Agora eu te convido para assistir a outros especiais de domingo. Quando acabar esse vídeo, aqui vai aparecer a história do Bruninho, o filho do ex-goleiro Bruno. E você vai poder conferir aqui nesse outro cardzinho o que aconteceu com a mulher que acusou falsamente o Neymar há alguns anos. Garanto que você vai curtir. Quanto a esse vídeo, se tiver gostado, deixe o seu like e também se inscreva no canal. Então é isso, tamo junto. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!